Eu vou dar um exemplo de um tipo de transtorno que diminui o medo, muitas vezes, de certas situações, baseado numa dificuldade de leitura de consequências sociais, legais e tudo mais que tem, que é o transtorno de personalidade antissocial. O transtorno de personalidade antissocial, que antigamente era chamado de sociopatia e psicopatia, as pessoas elas têm, entre outras coisas, uma dificuldade maior de exercer empatia, então elas têm menos medo de consequências envolvendo fazer coisas com outras pessoas, né? E elas podem ter uma dificuldade muito grande de computar as consequências, por exemplo, sociais, né? Tipo legais, vamos dizer assim. Por isso, o transtorno de personalidade antissocial, né? Contra a sociedade. Então elas têm a dificuldade de compreender essas consequências, do quanto de perigo elas estão correndo fazendo certas coisas. E elas acabam não tendo uma resposta de medo com várias situações que podem colocá-la em perigo. E o que, que acontece? A gente imagina, por causa da mídia, que a maior parte daquelas pessoas que a gente vê que são tipo serial killer e tudo mais, né, são os psicopatas, os sociopatas, novamente, né, hoje em dia é transtorno de personalidade antissocial, e a gente imagina então que todo mundo que tem esse transtorno deve ser super bem sucedido, deve ser um matador ou alguma coisa assim, um serial killer, aquela pessoa fria. Não. A verdade é que as pesquisas mostram que a maioria das pessoas que têm transtorno de personalidade antissocial morre antes de completar 30 anos. Porque geralmente são muito inconsequentes em suas ações, se envolvendo, por exemplo, com drogas ou atividades perigosas, por exemplo, dirigindo ou alguma coisa assim, ou simplesmente começam a cometer crimes muito sem medo e tudo mais, e elas acabam se envolvendo em troca de tiros, elas acabam sendo mortas em confrontos com a polícia ou com outro, digamos que a pessoa seja criminosa, né? Confrontos com outros criminosos, briga de bar, né? Pessoas que estão com overdose ou qualquer coisa assim. Então, elas tendem a morrer muito cedo. Isso é um exemplo perfeito de o que acontece quando a gente não tem medo. A gente morre antes dos 30 anos, geralmente. Ok? Se a gente tivesse a espécie humana inteira, sem isso a gente já estava extinto. Então, o medo ele é importante para a nossa sobrevivência.